A Marieta, ela nasceu quando eu tinha 10 anos de idade, aproximadamente, entre 10 e 11 anos. É muito engraçado que eu tenho vários cadernos, adoro. Eu tenho uma caixinha lá cheia de coisas e ela surgiu dessas várias ideias que a gente vai tendo no dia a dia. Só que passa aqui, passa ali e tal. E eu costumo registrar tudo, guardo e deixo um tempinho lá descansando, depois eu pego. Um dia eu peguei, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, mais ou menos. Falei, deixa eu ler essa historinha. Mostrei pro meu pai. Aí ele me voltou com um presente de aniversário, um palacete de pedras. Mini, claro, né? Mas ele falou, esse é o castelinho da Marieta pra você. Eu fiquei tão feliz que eu falei, nossa, né? Uma coisa que eu coloquei no papel, saiu do papel e se transformou em realidade. Há muito tempo, antes de 2020, que eu não pensava em mexer nessa história, eu mostrei para alguns amigos. Um deles foi o Edu, conta histórias pra Chuchu. E aí ele escreveu pra gente Suíte pra Marieta. A gente que eu digo porque hoje ninguém sabe de onde vem essa vontade de viver além do permitido, além do natural, além do que é vivido por qualquer mortal. Oi, então, Edu. Oi. Conta história pra Chuchu. Oi, querida. Conta pra gente uma coisa. Há quanto tempo você conta histórias? Olha, eu vou comemorar 20 anos de contação de história. Ó, a contação de histórias, ela funciona como assim, uma mola propulsora. Sabe essas resenhas? A contação de história ela funciona um pouco assim, porque existem várias contações de história. Tem aquelas que são literais, que são praticamente as leituras, e tem esse estilo que eu particularmente gosto de fazer, que é você ajuda a traduzir, você é um facilitador da história das pessoas. Então a gente usa vários elementos, porque aí ele olha, que interessante. Ainda que ele comece a ler e veja que é diferente, mas ele começa a entender também, criar caminhos, né? Começa a imaginar a partir dali. Eu acho que a contação de história ajuda nisso, né? Ajuda nessa construção criativa desse sonho, né? Da leitura. A questão da música, ela é uma coisa assim muito interessante, né? A forma de você traduzir. Quando há alguns anos, né? Você deve ter me apresentado essa história faz uns 8 anos, né? Pelo menos. E você já tinha escrito. Quando você me deu aquilo, eu li a história, eu fui tocado, porque a gente está acostumado a trabalhar com histórias ou infantis ou infanto-juvenis, com temas assim bem leves, né, e tudo mais, finais felizes, ou que tendem para isso, mas de uma maneira assim super doce. Essa história tinha todos esses elementos também, porque o desejo dela, bem ou mal, depende da interpretação, foi realizado. Mas eu achei muito interessante o tema e a possibilidade de trabalhar isso com outras idades, né? Passa a entender essa questão dessas perdas, né, diversas que a gente tem. Essa questão da lembrança. Quando a pessoa é lembrada, enquanto você fala nela, ela tem vida eterna. E é isso. E essa história fala exatamente disso, né? Você é uma pessoa do bem, querida, tem uma relação com as pessoas. Aqui ela fala de tudo, é tão atual, né? Porque tem aquele momento desse aprendizado que ela viu, que os mais velhos passavam por mais novos. A questão das opiniões, que a gente pode, cada um ter uma opinião e viver bem em grupo, numa boa. Na construção dessa canção, eu fiz essa brincadeira. Na época, eu trabalhava, eu produzia uma orquestra, e tinha uma coisa que me encantava, era que alguns compositores clássicos criavam essas suítes, né? Um conjunto, é uma mesma canção, mas dividida em trechos diferentes, que eram chamados movimentos, porque eu dividi em 3 momentos da história, onde você apresenta falando que ela tinha o medo imortal, depois você fala que medo é esse, que é achar que uma construção pode proteger, quando ela cria, né, a construção, e depois a construção finda, depois de tanto se proteger, e o homem chega
conta pra ela, falou, olha, é isso, é assim, a senhora é chamada a mulher imortal, e eu senti isso, aquilo. Tudo isso que ele falou para ela ajudou ela a traduzir uma série de sentimentos que ela nem sabia lidar com isso, que ela nem sabia que tinha. É lógico que agora, igual eu falei, eu vou pedir um auxílio, né, do maestro para fazer um arranjo bonito de cordas com isso. O quarteto de cordas você vai gostar, será? Na época eu mandei a gravação para ela. Agora há pouco, algum tempo atrás, quando ela falou desse projeto, vai acontecer isso, vamos fazer? Vai eu achar onde tá a Marieta. Consegui a letra, mas eu não tinha mais a gravação. Então essa coisa da linha melódica, tive que construir de novo. Mas aquilo deu nisso. Espero que vocês tenham gostado. E vem muito mais Marieta, mulher que queria ser imortal por aí. E aquilo me motivou muito a querer escrever, a querer contar, a mostrar para as pessoas tudo que pode sair de dentro da gente quando não tem limite de tempo, de espaço, de julgamento. E aí veio a Marieta, nesse ritmo meio desenfreado e ao mesmo tempo lento, gostoso. E ela ficou novamente guardada na gaveta. Até que no meio da pandemia, 2020, eu comecei a mexer nas minhas coisas. Falei, olha o meu texto de quando eu tinha 10 anos. Eu fiz o convite para a Júlia, que ilustrou, fez umas ilustrações maravilhosas, assim, com traços delicados. Eu já tinha feito um esboço do que eu imaginava, de como eram aquelas personagens, as cenas. E a Júlia fez traduzir aquilo também. E deu vida aos personagens. Bom, pra mim foi um processo bem divertido, na verdade, porque quando a Thalides me falou sobre a história, sobre o trabalho, ela já tinha um pré-esboço do que ela imaginava, do que seria, né? Então foi bem tranquilo, assim. Eu peguei a ideia que ela já tinha e coloquei a minha linguagem dentro disso. Então na verdade foi bem divertido. Eu me identifiquei bastante com a história, então foi algo bem leve, assim. A ilustração, ela é tão importante quanto a ausência dela, porque quando a gente não tem uma ilustração, a gente trabalha o imaginário, né, de algo que não existe. Então, a pessoa cria dentro do que está escrito, né? Mas a partir do momento que a gente tem uma ilustração, a gente tem uma linguagem não verbal, torna mais lúdico, né? E consegue chamar mais atenção, dar asas para a imaginação. Eu lembro que eu ganhei de presente da Thalides uma era, uma vez. Então eu não conhecia a planta antes dela me presentear. Então foi o primeiro contato que eu tive e eu me apaixonei pela era. E eu vi em uma pesquisa, assim, pesquisando, que a era, ela representava a imortalidade e tinha a ver com o feminino. Então eu achei que tinha tudo a ver com a história. E aí, como a Marieta, ela se tranca, né, em uma redoma, assim, para se proteger do mundo, eu achei que usar uma cúpula de vidro, assim, é como se fosse aquela rosa do Pequeno Príncipe, né? Então eu imaginei a Marieta protegida, assim, como se ela fosse a Hera, né? Protegida por um vidro em volta, assim. E a Hera representando, no caso, a Marieta, que é a imortal, no caso, né? Foi essa a inspiração. Eu achei muito bonito a temática, inclusive desse edital que nós estamos participando, que é Resposta ao Tempo. Porque a Marieta em si, eu escrevi através da minha vivência, dos meus olhares. E quando eu tinha 7 anos, a minha mãe faleceu. E aí, com a morte dela, eu fiquei com aquela coisa estranha de toda uma sociedade que fala, nossa, coitadinha, ela é órfã, a mãe morreu, e isso e aquilo. E eu fui crescendo com esse sentimento, né, de a coitadinha. E eu falei, mas eu não sou coitada. E, por outro lado, então eu consegui também amadurecer muito, de modo precoce, digamos assim, essa ideia da perda, da morte, da ausência. E consegui traduzir isso através da escrita. Que, na verdade, a minha mãe tinha morrido, mas ela não morreu. Ela está comigo até hoje. Agora, em novembro, fez 28, 29 anos que ela morreu, mas ainda hoje eu tenho lembranças de coisas como se tivessem acontecido ontem, né? E essa pandemia, ela veio como um baque para muita gente, porque a gente não está acostumado a lidar com a morte. Ninguém prepara a gente.
para perder alguém. Por outro lado, é o tempo da passagem, né? O tempo natural entre uma coisa e outra. E essa história infanto-juvenil, ela vem para amenizar um pouquinho, para mostrar que só o tempo realmente ele vai nos curar, ele vai nos auxiliar com tudo isso e mostrar que a gente precisa aproveitar ao máximo, né, todos que estão ao nosso redor, e principalmente incentivar as crianças a soltarem a imaginação, a escreverem, a lerem, a terem acesso a todos os conteúdos, inclusive os nossos escritos. Esses nunca morrem, né? Eles estão aí para eternidade. E acho que é um conjunto de coisas. Eu achei que foi um casamento perfeito, porque foi tudo muito espontâneo, muito livre. Assim como eu tive liberdade para escrever o que estava aqui dentro da minha cabecinha, a Júlia teve liberdade para trabalhar os traços, trabalhar as técnicas e trazer pra gente todas essas belezas. O Edu, ele teve total liberdade para criar o enredo, o tempo, né, contar essa história da maneira que ele enxergou e não que eu quis contar. Então, o Bruce na edição, o André na captação das imagens aéreas. Eu acho que essa liberdade de criação, essa espontaneidade das coisas acontecerem, eu acho que ela também é muito libertadora e faz parte de um processo construtivo fundamental, né, para a nossa juventude, para todo mundo que está aí perceber que uma coisinha desse tamanho pode se transformar em algo muito maior e que pode chegar a muita gente. A hora que veio esse convite, não, vamos fazer sim. Tá cheio de coisa? Tá cheio de coisa. Vai passar uma madrugada aí acordado para poder fazer? Vai passar. Eu acho que o que a gente precisa manter perto das pessoas, as pessoas boas que estão do seu redor, assim. Manter as amizades próximas, porque com a pandemia é isso que fez falta pra gente. E é isso que vai fazer com que a gente passe mais rápido por cima dela, assim. A gente já passou muito tempo sendo individualista. É hora da gente juntar todo mundo que trabalha com arte, juntar todo mundo que quer levar uma mensagem boa pra frente e fazer as coisas acontecerem. Porque a gente precisa unir e trabalhar junto para passar mensagens boas para frente no momento onde muita gente perdeu seus familiares, perdeu amigos, perdeu emprego. Tá difícil a gente ser a cigarra que fica cantando. A gente precisa se orgulhar desse papel e que a gente foi erguido para poder ser essa pessoa que vai trazer acalanto, trazer um momento de fuga mesmo, e é muitas vezes essa fuga para si mesmo. E a hora que a gente recebeu o convite, a gente tava com muita coisa ao mesmo tempo, mas assim, as amizades, né, valem mais que tudo. Tem uma história que eu escrevi que fala muito disso, pra gente guardar as coisas que a gente tem no coração, porque o bolso fura. E a amizade vale mais do que isso, assim, vale você se esforçar para que todo mundo chegue no lugar. Qual lugar? A gente ainda não sabe. Mas a gente precisa, a hora que chegar lá, a gente precisa estar junto, porque alcançar os seus sonhos, seus objetivos sozinho é muito chato, porque senão você vai chegar lá e não vai ter com quem dividir. Então você já leva as pessoas que você quer dividir suas conquistas com você desde já. Então a hora que recebeu o convite, a gente fez assim: vamos! Agora falando por mim, o que eu sempre busquei fazer é tentar chegar o mais próximo do que se a gente estivesse no ao vivo. Então, pra quem tá aí assistindo, quem vai assistir fone de ouvido, que vocês vão ver isso aqui, ó, a hora que eu chego num cantinho, a hora que eu chego no outro, que é pra gente fazer essa brincadeira de como se a gente estivesse mesmo. Na hora que o contador ele vira de lado, de costas pra você, ou de lado pra você, o som muda. Isso é uma tentativa mínima de colocar proximidade, de calor, mesmo sabendo que não é o substituto, foi o que fez com que nós artistas sobrevivêssemos financeiramente, e com que os consumidores de arte também não ficassem órfãos. Não é a mesma coisa, né? Você assistir um vídeo do seu artista preferido, assistir uma peça de teatro
na tela do computador ou na tela do celular, onde você estiver. Mas imagina se a gente tivesse ficado sem. Então essa aí, classe, esse pessoal que trabalha dos artistas digitais e que normalmente estão por trás das câmeras, por trás do palco, por trás das cortinas, foram ainda mais solicitados por causa dessa necessidade que a gente teve, né? De tentar manter a proximidade distante um do outro. Eu acho que existem muitas Marietas por aí. Marietas no sentido de, inclusive, de sentimento. Porque às vezes a gente fica com medo de expor o que pensamos, o que sentimos, com receio do julgamento alheio, né? Do que o outro pode pensar. Quando, na verdade, se uma pessoa, inclusive se essa pessoa for você, se transformar com alguma coisa, algum elemento do que foi apresentado, né, a vida tá aqui para isso. Nós somos uma cadeia de pessoas. Então, eu acredito que sim, escrevam, pensem, compartilhem, baixem o e-book que está disponível nas plataformas digitais. A gente tem o link no perfil do Instagram. Lá vocês conseguem acessar todos os conteúdos, tanto a contação de história, como o e-book para baixar, o e-book para ler. Tem um site com algumas dicas para pais, professores, educadores. Tudo se desdobra para ver que a natureza da vida, ela também é muito farta, ela é muito ampla, ela é um mar de prosperidade. E que venham sim muitas histórias, a gente está precisando de novas histórias, novas músicas, novos textos, novos tudo. Marieta queria ser imortal, sentir-se protegida, livre do medo da vida e de todo mal. Não se sabe de onde vem essa vontade de viver além do permitido, além do natural, além do que é vivido por qualquer mortal. Que medo é esse? Não sei do que, da onde foge, onde vai se esconder. O que achar que uma fortaleza vai te proteger? Se as coisas dessa vida e do coração não tem como prever, os dias vivemos um de cada vez, mas tudo que se fez pela eternidade do tempo pode algo mudar. Do acaso em nossa vida tudo transformar. Depois de tanto se proteger, sentiu que na vida tem-se muito que aprender. De onde ela menos esperava, veio a lição de que tanto precisava. Carinho e amizade, isso sim é riqueza de verdade. Amor, compaixão, saudade, solidão, desejo, gratidão, bondade. Carinho e amizade, isso sim é riqueza de verdade. Amor, compaixão, saudade, solidão, desejo, gratidão,